No meu vídeo tier list dos melhores JDMs lá no canal Autotelling News, no minuto 6 e 6 eu disse o seguinte: já que a Nissan fizer um motor 1.6 com potência específica por litro de 100 cavalos, aí a gente vê. No meu último vídeo aqui do canal principal eu mostrei um comentário que de certa forma refutava essa minha fala. Eu já aproveitei e contei a história conturbada do Delta Wing. Mas outras duas pessoas também me refutaram. Uma delas foi o Daniel, membro aqui do canal, que estava comigo em call no Discord, e outra foi esse comentário aqui do Guilherme. Eles mencionaram o Nissan Pulsar VZR, que é mais um Nissan com mais potência específica por litro do que o Civic Type R e que eu também não conhecia. Esse foi mais um carro que eu tive que debulhar nas minhas fontes malucas aqui para entender melhor, porque eu também não conhecia, e o que eu descobri foi muito legal. Então, como sempre, deixe-me ser prolixo e dar uma volta desnecessariamente longa até chegar no ponto central desse vídeo. Bora! O Nissan Pulsar nasceu em 1978 na geração de codinome N10. Ele que foi o substituto do Nissan Cherry F2, como uma família de carros populares. Ele foi vendido com muitos nomes, tanto que no comentário o rapaz cita o Almera, né, que Almera era um dos nomes também do Pulsar. No Japão, como ele era um carro popular, ele também foi vendido com o nome da marca Datsun, e lá os nomes deles eram de 100 até 150A. Esse número era uma referência abreviando a cilindrada. Com o motor 1.5 ele foi para a Europa como um Datsun Cherry, misturando os dois nomes já. Para os Estados Unidos ele foi vendido como Datsun 310 e em outros mercados a Nissan usou o nome Pulsar muitas vezes ou também Nissan Langley, mas Pulsar é o nome mais bonitinho dele. Ele tinha aquele design totalmente genérico dos carros populares dos anos 70. Parece até um Chevette em alguns ângulos, é bizarro. A primeira geração também teve um facelift com o código de N11 e aí pulamos para a segunda geração, o N12. Aqui ele ficou ainda mais genérico o design. A minha primeira impressão foi compará-lo com uma mistura de Del Rey com Opel Corsa. E aí depois pesquisando eu descobri que na verdade fez sentido essa minha comparação na minha mente, porque ele foi vendido também como um Holden Astra LB na Austrália. Então por isso tem essa pequena semelhança com o Corsa aí. Inclusive eu tenho um vídeo dos 40 anos do Opel Corsa aqui no canal também, assista depois. A geração N12 também ganhou um novo motor, o motor 1.5 turbo, o E15 ET, de 155 cavalos. Essa que foi a primeira versão esportiva do Pulsar. Essa potência não é muito alta, mas que para um carro tão leve é mais do que suficiente para ser um hot hatchzinho ali divertido de 40 anos atrás. O segredo era o baixo peso, né? Ele tinha apenas 820 quilos ali, mais ou menos metade da sua tia. Piada velha! Esse motor também equipou o Nissan Liberta Villa SSS, que era a versão esportiva baseada no Pulsar, com esse nome mais cringe que eu já vi na minha vida. Em 1986 veio a terceira geração, a N13, dessa vez sem usar o nome Datsun em nenhum mercado. Na Europa ele era o Nissan Sunny, na Oceania ele era o Nissan Sentra, e lá também era vendido como Holden Astra LD. Esse Holden Astra foi o último com parceria com a Nissan. O Pulsar N13 mais potente agora tinha um motor CA18DE, que eram 4 cilindros em linha com cabeçote DOHC já na época e tinha 129 cavalos. Essa era a versão aspirada, a versão turbinada dele, que era o CA18DET, equipou também algumas versões do famigerado Nissan 180 SX. A geração N13 também tinha uma versão com motor chamado GA16i, que era um motor mais simples, SOHC, o cabeçote dele, e tinha só 94 cavalos. Mas esse aqui já tinha o sistema de tração integral. Vai vendo onde isso vai chegar. Esse N13 também, inclusive, era o Pulsar com alguns elementos estruturais semelhantes ao da plataforma J-Body, que eu mencionei lá no meu vídeo do Monza, no episódio 7.2. E aí, por conta dessa parceria, que também tiveram várias versões do Pulsar N13 com os motores da linhagem Família 1 da Chevrolet. Bizarro. É verdade. E aí chegamos na geração mais famosa, a N14. Aqui foi onde a Nissan meteu o louco e fez história. Eu vou completamente ignorar as versões normais porque o que a gente gosta é esse aqui, o Nissan Pulsar GTI-R. Esse que você jovem gafanhoto deve conhecer por causa do Forza Horizon. Pra tortura dos JDMers, eu gosto mais do Nissan Pulsar GTI-R do que dos Skylines. Lidem com isso! Eu gosto muito do Pulsar GTI-R, principalmente porque ele faz uma combinação única na linhagem da Nissan. Na parte de motor, ele traz o famoso SR20 DET, motor do Nissan Silvia.
que inclusive é um dos motores 2.0 4 cilindros com um ronco mais gostosinho. A spec do SR20 usada no Pulsar tem até 230 cavalos, o que para um hot hatch dos anos 90 já era um absurdo, e tinha também 29 kg de torque. É praticamente os mesmos números do Golf GTI MK7, agora que eu me toquei, uau! E a Nissan queria homologar o Pulsar GTI-R para competir no grupo A do WRC. E aí vem o segundo elemento da combinação única. A Nissan simplesmente meteu o sistema de tração integral Ateza no Pulsar. Sim, a Ateza, a famosa tração do Skyline. Ok, aqui não é literalmente as mesmas peças do sistema de tração integral do Skyline. Tiveram que adaptar algumas coisas, deram o código de 54C, mas ainda assim é a mesma tecnologia de base do Skyline. É um hot hatch original Nissan com Ateza de fábrica, esse carro é incrível. O carro tinha um 0 a 100 na época de 5.4 segundos, de novo, isso é início dos anos 90, isso era um absurdo, esse carro era muito rápido. Em 92 entraram pro WRC e a Nissan ainda fez o extremamente raro chamado Nissan Pulsar GTI-R Nismo. Eles tinham os mesmos 230 cavalos, tinha o mesmo sistema de tração Ateza, mas essa versão tinha a mesma exata suspensão usada no Rally. Tinha também gaiola de proteção e tinha o diferencial com LSD. A versão Nismo consegue ser ainda melhor de curva. Ah, e os Pulsar GTI-R são todos com câmbio manual ainda por cima, cara. Que tesão de hot hatch, meu Deus. A Nissan precisava vender pelo menos 500 unidades para homologar o carro no grupo A do WRC. Mas ele era tão da hora que a demanda subiu e acabaram vendendo cerca de 5.000 unidades. Infelizmente, no competitivo grupo A do WRC, o Pulsar não teve nenhum bom resultado que chame atenção. Mas no grupo N, que era a mesma spec de carros do grupo A, só que fora do WRC, era o campeonato mais privado, digamos assim, aí foi onde o Pulsar brilhou. Ele dominou a temporada de 1992, com os pilotos Grégory Devmevier terminando em primeiro e o Hiroshi Nishiyama em segundo. A história do Nissan Pulsar eu conhecia somente até aqui, e até aqui não temos nenhum 1.6 com mais potência por litro do que o Type R. De qualquer forma, do que eu conhecia que até aqui, eu já colocava o Pulsar GTI-R como um dos meus hot hatches favoritos, um dos meus JDMs favoritos, porque esse sim é JDM legítimo, ok? E eu admito que é um dos carros que eu mais gosto de jogar no Forza. É um carrinho que foi esquecido no mar de Silvia e Skyline, mas que me agrada muito. Se eu morasse no Japão, eu iria buscar primeiro um Pulsar do que um Skyline. Mas aí, graças ao comentário deste jovem e também ao membro Daniel, eu então conheci a geração N15 do Pulsar, que eu não fazia ideia da existência. As versões normais do carro são simplesmente horrendas. O sedã é até aceitável, mas a versão 4 portas hatch tem uma coluna C que dá nojo. Que carro feio do cacete, velho. É tão feio que parece um carro chinês. Ele foi vendido de 1995 até 2000 e tem um mar de versões aí, uma mais feia que a outra, que a gente não se importa. O que importa é a versão exclusiva para o mercado japonês, a versão JDM mesmo, que se chama Pulsar VZR-N1. É um pouco mais específico ainda do que o rapaz comentou. Esse aqui é o carro que refuta aquela minha fala do começo do vídeo. Esse Pulsar VZR-N1 esfrega na minha cara que eu tava errado. Eu só não conhecia uma informação. Esse carinha tem um motor bizarro que eu nunca tinha ouvido falar. É o SR16VE-N1. Essa especificação de motor fez o Pulsar VZR-N1 o recordista mundial de potência específica por litro em motores aspirados até que o F20C do Honda S2000 o ultrapassou. Que frase difícil. O Type R EK9, com seus 115 cavalos por litro, é de fato muito mais famoso do que esse Pulsar. Só que esse Pulsar aqui, esse carrinho estranho, não é tão bonito assim, ele tinha 123 cavalos por litro, mesmo sendo um motor 1.6. Ele era um 1.6 aspirado capaz de entregar até 200 cavalos, e ainda por cima girando até os 8.100 RPM. Mas vamos ser justos e mais nerds ainda, ok? A versão normal da Nissan era o SR16VE, que tinha 175 cavalos,
10 a menos que o Type R, então esse não é recordista. Esse equipava o Nissan Pulsar VZR, como também esse estranho Nissan 200SX da geração B14. Só que essa versão específica, Pulsar VZR N1, tinha uma maracutaia da Altec, preparadora japonesa, e aí com isso chegava nos 200 cavalos e 123 por litro. Do que eu pude apurar, esse motor seguia meio que a receita da Honda. Era 1.6 litros, 4 cilindros em linha, injeção indireta multiponto eletrônica, tinha um duplo comando de válvulas com variador de fase, era uma cópia do VTEC da Nissan, e até aqui era original. A Altec pegou isso e aumentou a taxa de compressão de 10.3 para 11.6, e além do remap, uma mudança no escapamento, a sacada é que eles colocaram 2 bicos injetores por cilindro. Eles fizeram um 1.6 BB igual um Opala. Essa modificação da Altec foi o que gerou esses 25 cavalos extras, fazendo ele chegar aos 200 cavalos no total, ou a potência de 123 cavalos por litro. Essa spec da Altec jamais passaria em nenhum dos testes de emissões modernos. Mas ainda assim, na época, ele foi o recordista de potência específica por litro nos carros aspirados homologados para as ruas. E ainda por cima tinha garantia de fábrica de fato, e era um JDM legítimo. Que é um JDM tão específico, JDM legítimo mesmo, que em 28 anos eu nunca tinha ouvido falar desse carro. Se não fosse esse comentário e o Daniel, eu jamais teria descoberto ele. O Pulsar VZR N1 ainda teve uma segunda versão com pequenos ajustes na questão de monobloco, suspensão, tinha bancos melhores, teve uma sutil perda de peso, suspensão recalibrada com novo amortecedor e também pneus um pouco mais largos. Obviamente, sempre câmbio manual e também tração apenas dianteira. O Pulsar VZR e o VZR N1 não têm o sistema Atesa, igual o Pulsar GTI-R. Esse cara aqui foi feito especificamente para brigar contra o Civic Type R. Era o Type R Killer, que ninguém nunca ouviu falar. A partir dos anos 2000, o Nissan Pulsar deixou de ter uma versão esportiva hot hatch, ele virou apenas um Nissan Sentra rebatizado. Pela linhagem da Nissan, o Tida é o sucessor do Pulsar. O VZR foi o último Pulsar esportivo, mas tanto ele quanto o GTI-R são dois dos hot hatches mais especiais japoneses que eu já conheci. Hoje a Nissan está num problema financeiro enorme, estão à beira da falência, estão sem dinheiro para desenvolver novos carros, eles estão quebrados. Provavelmente a Honda e o governo japonês vão comprar a Nissan para poder salvá-los. Só que eles têm uma joint venture junto com a Renault. Então talvez a única forma do nome Nissan Pulsar voltar seria com um carro elétrico baseado no Alpine A290, ou por algum milagre ele se tornar uma versão rebatizada do Megane RS. Mas o Megane RS saiu de linha também, então a chance do Pulsar voltar é mínima, o que é uma pena. E aqui uma nota durante a edição só para provar que eu geralmente tô certo no que eu digo. Eu sou arrogante. No dia 23 de dezembro foi confirmada a fusão entre a Honda e a Nissan, se tornando o terceiro maior grupo automotivo do mundo a partir do ano que vem. Acima deles agora só a Volkswagen e a Toyota. A fusão agora Nissan, Honda, Mitsubishi e Renault é maior do que a Stellantis. Quero ver se vai dar mais lucro, né? E outra coisa também, que eu já tenho essa teoria há algum tempo sobre o grupo usar mais as plataformas de hot hatches da Renault, a Mitsubishi pegou um Clio e estão desenvolvendo um novo Colt de performance. Pela lógica, acima do Colt deveria vir o Pulsar, com base no Megane, então isso se torna cada vez mais possível. Ou então agora com a fusão da Renault, Nissan, Mitsubishi e Honda, possivelmente, com base no Type R, as possibilidades com esse novo grupo são enormes. Vai depender da boa gestão deles, que eles não têm, e da coragem, né? Vamos ver o que vai ser no futuro. Pelo menos temos o Forza para ficar imaginando como é dirigir esse carro, já que ele é tão específico e dificilmente vai ter um desse no Brasil. E pelo menos tem aqui o canal Autotelling para não deixar morrer esses carros desconhecidos. Eu não tenho vergonha de estar errado, então sim, eu estava errado. A Nissan conseguiu, com tecnicalidades, mas conseguiu superar o Civic Type R. E se você não sabia disso e gostou desse vídeo, peço que deixe um like aqui embaixo. Se tiver pelo celular, clique em hypar o conteúdo, que isso ajuda demais o vídeo aí bem nos primeiros dias. Vou ficar muito grato se você fizer isso. E se inscreve para não perder os próximos episódios, que tem muita coisa legal vindo aí. Esse episódio é em dedicação ao meu amigo Guilherme Alves, o maior fã do Nissan Pulsar que eu conheço. Forte abraço, na voz Kevin Farias, e até o próximo vídeo. Falou!